Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo hoje mais um método de leitura. Hoje o método de leitura de três cartas. Há um escalonamento no método, nos métodos de leitura do Petit Lenormand. O mais simples é aquele em que se destaca apenas uma carta. O segundo método mais simples é aquele que se destacam duas cartas. E o terceiro método mais simples, que é o que exploraremos hoje, destaca três cartas. Então o procedimento sempre é o mesmo. Quem já olhou os vídeos anteriores, eu, uh, eu sempre embaralho as cartas o número de vezes que eu acho necessário. Não acho necessário ficar ali um tempo muito significativo embaralhando as cartas. Depois corto as cartas uma vez apenas, abro um leque e, tendo feito uma pergunta, eu destaco então três cartas. No método de três cartas, a mais importante será a do meio. E a que está à sua esquerda, que está à sua direita, vão complementar essa leitura. E isso pode ser derivado para qualquer linha de cartas em que o número for ímpar. Numa linha de 5 cartas, numa linha de 7 cartas, numa linha de 11 cartas e por aí vai, sempre a do meio vai ser a mais importante e a leitura é feita a partir dela. Então, se eu fiz uma pergunta cuja resposta pode ser sim ou não, a polaridade da carta que cai no meio vai indicar a resposta. Eu considero a carta 27, né, uma carta positiva, então encararia como um sim. E aí as cartas que estão à esquerda e à direita vão dar mais características. Né? Então, a carta que está à esquerda é uma carta extremamente positiva, é vista por alguns como sendo a carta mais positiva do baralho, é a carta As Flores, mas a carta que está à direita, o Chicote, é uma carta negativa. Numa pergunta de sim ou não, eu consideraria a resposta, consideraria um sim como resposta, mas aqui a gente pode ver uma evolução da polaridade, ó, vai uma carta mais positiva até uma carta mais negativa. Então eu analisaria essa situação que a situação começa muito bem, né, há uma evolução na resposta que é dada. A situação começa muito bem, ela desenvolve bem, mas o seu resultado não é muito positivo. Aí depende da natureza da pergunta que foi feita. Eu sempre gosto de fazer, e eu faço todas as manhãs, a seguinte pergunta: como será meu dia hoje? Como será meu dia hoje? Aí eu corto uma vez, abro um leque e destaco três cartas. Como será meu dia hoje? Então, numa linha de três cartas, a carta que vai ter uma importância maior, que será mais relevante no contexto da leitura, será a carta do meio. E isso, como dissemos, se repetirá para qualquer linha de carta que for ímpar. Sempre a carta do meio terá uma relevância maior e deverá orientar a leitura. Então, para a pergunta que fiz, como será meu dia hoje? Eu obtive como resposta a raposa. A raposa é uma carta que trata das ilusões, daquilo
que é falso, ou por outra daquilo que não é verdadeiro, ou ainda que não é, como parece que é. Então, em respondendo a pergunta que eu fiz, ela é uma carta que tem uma polaridade negativa, então ela serve de alerta para o meu dia, né? Meu dia não será muito bom. E aí eu vou lendo as cartas que estão ao seu redor, né? Então a carta que está à sua esquerda, que é descrita por ela, me traz então um alerta quanto às escolhas que eu irei fazer ao longo do dia. Então ela vai funcionar como um alerta principalmente quanto às minhas escolhas, minhas tomadas de decisões, o caminho que eu irei seguir. E a carta que está à direita, que descreve, portanto, a carta central, é a carta 24, coração, e que faz referência aos sentimentos, né? Então é um alerta para as decisões que eu vou levar, é, inclinado, né, orientado pelas emoções, né? Nem sempre é salutar, nem sempre é positivo a gente tomar decisões baseado nas emoções. Isso é um problema recorrente na minha vida porque eu sou muito coração. Então, muitas das decisões que eu tomo são pautadas pela emoção e eu sei que é algo que eu preciso aprender porque na vida é um equilíbrio, né? Razão e emoção têm que estar alinhados, né? E eu gosto muito de uma frase do Osho que assevera que não devemos fazer nenhuma escolha que não faça o nosso coração vibrar. Só que às vezes, né, a gente não consegue enxergar além daquilo que está à flor da pele, daquelas emoções que vêm mais à tona. Então eu encaro essa leitura, no meu caso particular, como sendo um alerta nesse sentido, né, que eu posso sim fazer escolhas que façam meu coração vibrar, desde que eu esteja consciente dessas escolhas, que eu esteja vendo além das aparências dessas escolhas, dessas tomadas de decisões. Então, eu vejo como essa tirada como um alerta para o meu dia, posto que eu perguntei como seria meu dia hoje, né? E, é interessante que houve um equilíbrio em relação aos naipes, né? Isso é interessante de se notar, né? Nós temos o naipe de ouros, que segue para o naipe de paus e que segue para o naipe de copas, né? Então, isso mostra como a energia das cartas está fluindo e, por extensão, como ela está refletindo a evolução do meu dia hoje, né? O início do dia, né, sempre com. Eu sou bastante positivo, bastante otimista, então isso, o naipe de ouros, né, carrega consigo, né, uma proatividade, então eu sempre desperto, sempre acordo com essa convicção, não, hoje vai dar certo e eu vou encontrar alguma forma de fazer dar certo. No entanto, surgem os desafios representados pela carta A Raposa do Naipe de Paus, né? Mas vejo também que eu vou conseguir superar esses desafios pela carta que está aqui ao lado, que é a carta do naipe de copas, e que eu vou conseguir superar esses desafios também, conseguindo, de repente, ter mais autocontrole, saber, aprendendo a lidar melhor com as minhas emoções ao longo do dia,
de repente me guiando melhor pelo coração, talvez guiado pela razão, né? Seguindo meu coração, mas guiado pela razão. Então eu percebo eu faço essa leitura energética do meu dia e essas cartas me possibilitam, né? E sempre é interessante, né, numa leitura de linha de carta, seja uma linha ímpar ou uma linha par, principalmente a partir de três cartas, sempre é interessante fazer o espelhamento das cartas. Então, nós espelhamos a primeira com a última carta. E ao fazer esse espelhamento, nós temos justamente, né, mais um adendo, mais um acréscimo à interpretação, que é a tomada de decisão, né, a escolha que eu vou ter que tomar, né, ela é uma escolha com o coração, né? A emoção vai pesar muito nessa escolha, mas eu tenho que estar atento para o fato de que nem tudo é o que parece, né? É que há interferências negativas, que há possibilidades, né, de engano, de ilusão, de falsidade, de logro. Então tem que estar alerta para isso. Mas a leitura que eu faço, né, é que no meu dia as escolhas que eu farei com o meu coração, né, elas elas precisam então ser guiadas também pela minha razão, mas com esse alerta, né, de que nem tudo aquilo que a gente acha que é. Então é uma preocupação nesse sentido. E as cartas, então, elas funcionam como uma excelente ferramenta, né, de autoconhecimento, de prospecção interior e evidentemente também com a finalidade para a qual elas nasceram, que é que são as predições, né? Elas ajudam a antecipar alguns fatos, alguns acontecimentos, e elas sempre vão, ao responder uma pergunta que nós fazemos, espelhar o nosso momento psicológico, vão espelhar a nossa alma naquele instante da tirada. Então, aqui Charlie Normandel apresentando hoje o método de leitura das três cartas, que é um método muito positivo, muito prático, muito útil, e eu confesso que é a tirada que eu faço diariamente, mesmo quando eu quero eleger uma carta de estudos para o meu dia, eu sempre faço a leitura, a tirada das três cartas e eu seleciono então a carta central para fazer meus estudos, minhas reflexões, para tentar entender, né, o sentido daquela carta com o que eu estou vivendo internamente e com o que se manifesta externamente na minha vida. Aqui Charlie Normandel, espero que tenha gostado dessa dica. São orientações genéricas de como fazer a leitura, constitui apenas uma sugestão, lembrando que neste oráculo, como em qualquer outro oráculo, não há regras precisas, né? É necessário que se ganhe intimidade com o oráculo e se aprenda como aquele oráculo funciona para a gente. Então, esse método de leitura funciona muito bem para mim. Acredito que irá funcionar para você também. Um forte abraço, até mais.